A mentira dos 45 anos, o segredo de Napoleon Hill para recomeçar na maturidade. Existe uma verdade cruel que ninguém te conta, uma realidade dura, mas reversível. A maioria das pessoas que chegam aos 45 anos já desistiu dos seus sonhos. Elas olham no espelho e veem apenas um rosto cansado, marcado pelas derrotas e pela resignação. Acreditam que o tempo passou, que as oportunidades se foram, que é tarde demais para recomeçar. Mas e se eu te dissesse que essa é a maior mentira que você já acreditou? E se eu te revelasse que existe um segredo, descoberto há quase um século, que pode transformar completamente sua vida? Mesmo depois dos 45, 50, 60 anos. O problema não é a sua idade. O problema não são as circunstâncias. O problema é invisível e está escondido nas profundezas da sua mente. São os padrões de pensamento que você carrega como correntes invisíveis, limitando cada passo que você dá. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem florescer na maturidade enquanto outras definham? Por que certas pessoas aos 50 anos estão construindo impérios enquanto outras na mesma idade estão apenas sobrevivendo? A resposta está em um princípio fundamental que a maioria ignora, um princípio que Napoleon Hill chamaria de poder da mente mestra e da mente subconsciente. Sua mente é como um jardim. Se você não planta sementes de prosperidade conscientemente, as ervas daninhas da mediocridade crescem naturalmente. E quanto mais tempo passa sem você tomar controle, mais difícil fica limpar o terreno. Se você também acredita que este conteúdo poderia transformar sua vida, inscreva-se agora no canal. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdo como este e pode ser o primeiro passo de uma grande transformação. Deixe-me te contar algo que mudará sua perspectiva para sempre. Existe uma força dentro de você, uma força que não diminui com a idade, que não se desgasta com o tempo, que na verdade se fortalece com a experiência. Essa força é o poder de autossugestão. Como Hill ensinou, a autossugestão é o meio pelo qual você pode alimentar sua mente subconsciente com pensamentos de natureza criativa e positiva. É como você programa sua mente para o sucesso ou para o fracasso. Aos 45 anos, você tem uma vantagem que não tinha aos 25. Você sabe o que não funciona. Você já experimentou o sabor amargo do fracasso. E isso, paradoxalmente, é seu maior trunfo. Por quê? Porque o desejo ardente nasce da dor. Quando você realmente sente o peso das oportunidades perdidas, quando a frustração se torna insuportável, é aí que surge a força necessária para a transformação. Como está escrito em Provérbios 13:12, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Mas atenção, desejo não é apenas querer. O desejo ardente é uma obsessão construtiva. É quando você quer algo com tanta intensidade que cada fibra do seu ser trabalha para conseguir. É quando você para de fazer planos de fuga e começa a fazer planos de conquista. Aqui vem a parte que quase ninguém sabe. Depois dos 45 anos, você tem acesso a algo que os jovens não têm: sabedoria aplicada. Você já cometeu erros suficientes para reconhecer padrões? Já teve decepções suficientes para valorizar as oportunidades reais? Já enfrentou medos suficientes para desenvolver coragem verdadeira? O problema é que a sociedade te programou para acreditar que sua melhor época passou. Te convenceram que inovação é coisa de jovem, que mudança é perigosa na sua idade, que estabilidade vale mais que crescimento. Essas são as mentiras que mantêm você preso. Mas existe um segredo ainda mais profundo, um dos pilares da filosofia de sucesso de Hill. Sua mente subconsciente não entende de idade. Ela não sabe que você tem 45, 50 ou 60 anos. Ela apenas executa os comandos que você dá através dos seus pensamentos dominantes. Se você alimenta pensamentos de limitação, ela cria uma realidade limitada. Se você alimenta pensamentos de possibilidade, ela move montanhas para torná-los realidade. 2. Pense nisso. Quantas vezes por dia você se diz: estou velho demais, já é tarde demais, não tenho mais energia? Cada uma dessas frases é um comando direto para sua mente subconsciente criar exatamente essa realidade.
Agora imagine se, ao invés disso, você começasse a alimentar sua mente com pensamentos como: minha experiência é minha vantagem, minha maturidade me dá clareza, meus melhores anos estão começando agora. Como essa mudança de programação mental transformaria a sua realidade? Mas não é apenas sobre pensamento positivo, isso seria simplista demais. É sobre entender que depois dos 45 você tem algo que os jovens não têm: discernimento para distinguir entre oportunidades reais e ilusões. Você sabe o valor do tempo, então não desperdice energia com futilidades. Você conhece o preço do fracasso, então valoriza cada chance de sucesso. Como disse Eclesiastes 3:1, para tudo há uma estação e tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez sua estação de maior prosperidade não tenha chegado aos 20, nem aos 30. Talvez ela esteja chegando agora, quando você finalmente tem a maturidade para recebê-la e a sabedoria para mantê-la. Você está pronto para descobrir como essa transformação acontece na prática? Porque agora vou te mostrar exatamente como esses princípios de autossugestão e desejo ardente se aplicam na vida real, através da história de alguém que poderia ser você. Deixe-me te contar a história de Antônio Ferreira, um homem de 48 anos que trabalhava como encanador em Campinas, São Paulo. Antônio acordava todos os dias às 5h30 da manhã, tomava seu café preto amargo e saía para mais um dia de trabalho pesado, consertando vazamentos e desentupindo esgotos. Naquela terça-feira de março, depois de 25 anos no mesmo ofício, Antônio recebeu a notícia que mudaria tudo. A empresa onde trabalhava estava fechando. Desculpa, Toninho, mas não tem mais serviço para todo mundo. Você sabe como está difícil. Sentado na varanda de casa naquela noite, olhando para as contas espalhadas sobre a mesa de plástico, Antônio sentiu o peso de cada um dos seus 48 anos. Sua esposa Maria estava fazendo faxina em 3 casas para complementar a renda, e mesmo assim mal conseguiam pagar o aluguel do sobrado na Vila Industrial. E agora, Maria, quem vai contratar um encanador velho feito eu? Murmurou ele, mexendo no prato de macarronada que havia esfriado. Maria parou de lavar a louça e se virou para ele. Antônio Ferreira, desde quando você é velho? Você tem mais jeito para encanamento que qualquer moleque que eu conheço. O problema não é sua idade, é sua cabeça. Naquela madrugada, Antônio não conseguiu dormir. Ficou pensando nas palavras da esposa. Será que o problema mesmo estava na sua cabeça? Começou a refletir sobre quantas vezes por dia ele se dizia: tô velho para isso, não dá mais, já era. Foi então que se lembrou de seu Joaquim, um vizinho aposentado que sempre falava sobre programar a mente. Antônio sempre achava que era papo de maluco, mas naquela noite de desespero, decidiu que não tinha nada a perder. Na manhã seguinte, foi até a casa do vizinho. Seu Joaquim, o senhor sempre fala sobre essa história de mente. Como é que funciona isso? O velho sorriu. Senta aqui, meu filho. Deixa eu te contar uma coisa que aprendi lendo uns livros gringos quando era mais novo. Seu Joaquim explicou para Antônio que a mente funciona como uma antena de rádio. Ela capta exatamente a frequência que você sintoniza. Se você fica repetindo que está velho, que não tem mais chance, sua mente vai trabalhar para provar que você está certo. Mas se você muda a frequência... Como assim, seu Joaquim? Simples. Todo dia, quando acordar, ao invés de pensar, ai, mais um dia de perrengue, você vai pensar, hoje vou descobrir uma oportunidade nova. Ao invés de se olhar no espelho e ver um velho cansado, vai ver um homem experiente, cheio de conhecimento. Antônio saiu de lá achando meio maluco, mas estava desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. Começou a fazer exatamente o que seu Joaquim havia sugerido. Toda manhã, olhava no espelho e dizia: Antônio, você é o melhor encanador desta cidade. Sua experiência vale ouro. No começo, se sentia ridículo falando sozinho, mas depois de uma semana algo estranho começou a acontecer. Ele se pegava caminhando de cabeça erguida pelas ruas, prestando atenção em oportunidades que antes passavam despercebidas. Foi numa dessas caminhadas que notou uma placa na porta de um prédio comercial. Procura-se encanador para manutenção mensal. Normalmente, Antônio teria pensado, eles devem querer alguém mais novo, mas desta vez pensou diferente. Eles precisam de alguém confiável, experiente, alguém como eu. Bateu na porta do escritório. O administrador do prédio, um homem de uns 40 anos, o recebeu meio desconfiado. O senhor tem experiência com sistemas comerciais? Tenho 25 anos consertando todo tipo de encanamento nesta cidade,
respondeu Antônio com uma confiança que nem ele sabia de onde vinha. Conheço cada tipo de cano, cada tipo de vazamento. Não tem surpresa que me pegue desprevenido. Consegui o trabalho. Não era muito, 800 por mês para fazer a manutenção preventiva, mas era um começo. Mais importante, pela primeira vez em meses, Antônio se sentiu valorizado. Mas o que ele não sabia era que essa era apenas a primeira peça de uma transformação muito maior. 3 semanas depois, estava fazendo a manutenção dos banheiros do prédio quando ouviu uma conversa entre 2 empresários no corredor. Um reclamava para o outro. Não aguento mais, George. Todo mês é a mesma coisa, vazamento aqui, entupimento ali. Perco mais tempo procurando encanador do que cuidando do meu negócio. Foi aí que Antônio teve uma ideia que jamais teria antes. E se ao invés de ser apenas um encanador, ele se tornasse alguém que resolve problemas hidráulicos de forma definitiva? Naquela noite conversou com Maria. E se a gente montasse um negócio? Não só consertar, mas prevenir, fazer contratos mensais como uma espécie de plano de saúde para encanamento. Maria olhou surpresa. Toninho, de onde saiu essa ideia? Você está diferente. Estou, Maria. Estou vendo oportunidades onde antes só havia problemas. Mas montar um negócio aos 48 anos sem capital parecia impossível. Foi quando Antônio se lembrou de outro conselho do seu Joaquim, alinhado ao princípio de Hill. Quando você tem um desejo ardente, o universo conspira para te ajudar, mas tem que ser desejo de verdade, não apenas vontade. Antônio começou a alimentar sua mente com uma visão clara. Ele se via sendo o doutor dos canos da região, resolvendo problemas que outros encanadores nem sabiam que existiam. Visualizava-se chegando nos clientes não como um funcionário, mas como um especialista. Começou pequeno, ofereceu para 3 comércios da Vila Industrial um diagnóstico gratuito. Passou semanas estudando cada sistema, anotando tudo num caderninho velho. Descobriu problemas que nem os proprietários sabiam que tinham. Olha só, seu Manuel, disse para o dono de uma padaria. Esse cano aqui vai dar problema em uns 2 meses. Se o senhor deixar eu trocar agora, sai por 150. Se esperar dar problema, vai custar 500, mas toda a dor de cabeça. O padeiro ficou impressionado. Como você sabe disso? 25 anos vendo o cano quebrar e ensina a gente a reconhecer os sinais, respondeu Antônio com orgulho. 2. Em 6 meses, Antônio tinha 12 contratos fixos. Não eram grandes valores, entre 200 e 500 reais por mês, mas somados davam quase 4 mil reais mensais, mais do que ele ganhava como empregado. Mas o verdadeiro momento de virada veio quando ele percebeu algo que mudaria tudo para sempre. Durante uma visita de manutenção numa loja de roupas, a proprietária, Dona Rosana, comentou: "Sabe, seu Antônio, desde que você começou a cuidar do meu encanamento, não tive mais dor de cabeça. Antes vivia com medo de alagar." Foi nesse momento que Antônio compreendeu o verdadeiro valor do que oferecia. Não estava vendendo apenas serviços de encanamento. Estava vendendo tranquilidade. Estava vendendo a certeza de que os problemas seriam resolvidos antes mesmo de aparecer. Essa percepção mudou completamente como ele se apresentava para novos clientes. Ao invés de dizer, "sou o encanador", começou a dizer, "eu cuido para que você nunca tenha problemas com o encanamento." A diferença no resultado foi imediata. Em 1 ano, Antônio tinha 30 contratos. Contratou seu primeiro ajudante, um jovem de 22 anos que ele treinou pessoalmente. "Rafael", dizia ele, "técnica qualquer um aprende. O que faz a diferença é entender que não consertamos canos. Cuidamos da tranquilidade das pessoas." 2 anos depois daquele dia em que perdeu o emprego, Antônio Ferreira tinha algo que jamais imaginou. Uma empresa com o nome fantasia, Hidráulica Preventiva Ferreira. 4 funcionários e uma renda mensal que triplicava o que ganhava como empregado. Mas a maior transformação não estava nos números, estava na forma como Antônio se via. Não era mais um encanador velho e cansado. Era um empresário, um especialista, alguém que as pessoas procuravam para resolver problemas. "Maria", disse ele numa noite de dezembro, abraçando a esposa na varanda da casa própria que haviam conseguido comprar. "Lembra quando você disse que o problema não era a minha idade? Era a minha cabeça?" "Lembro sim, meu amor. Você estava certa. Eu passei anos me programando para o fracasso. Quando mudei a programação, tudo mudou junto. Naquele momento, Antônio compreendeu uma verdade que levaria para o resto da vida.
A idade não é limitação, é experiência acumulada. O tempo não é inimigo, é professor. E a mente, quando programada corretamente pela autossugestão e desejo ardente, não conhece impossíveis. Hoje, aos 52 anos, Antônio Ferreira não é apenas um empresário bem-sucedido. É a prova viva de que nunca é tarde demais para recomeçar, desde que você esteja disposto a reprogramar sua mente e abraçar o poder transformador que já existe dentro de você. A verdade é esta: seu melhor momento pode estar chegando agora. Você apenas precisa ter coragem suficiente para acreditar nisso e sabedoria suficiente para agir seguindo o caminho da maturidade com o poder da mente.